céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Graça e paz, irmãos. Amém. Iniciando mais esta atividade vespertina, uma vez que já nos reunimos pela manhã, eu convido os irmãos a se colocarem em pé para estarmos orando ao Senhor. Vou pedir à irmã Ivone Flora, minha esposa, que faça essa oração, suplicando a direção do Espírito Santo para esta reunião de culto. Fiquemos todos em pé, por favor. Senhor Deus, nós te louvamos nesta hora porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos. Agora nos abençoe, meu Deus, nesta adoração. Que ela seja sincera, que ela seja agradável aos teus olhos, meu Deus. Nos inspira, meu Pai, com o teu Espírito Santo. Abençoe tudo que será feito aqui neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Temos um recitativo bíblico no Salmos 34, 1 a 3, está aí no seu boletim. Hoje a letra está um pouquinho ofuscada, não é? Mas eu creio que dá para todos fazer esta leitura. Todos juntos numa só voz, por favor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor com alegria, celebrando o seu nome. Pois a verdade eu desejo
Cantemos com alegria em espírito e verdade. Deus está aqui. Ele quer te ajudar, quer te abençoar. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém.
E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Podem sentar os irmãos. Estamos em plena campanha em prol da oferta para missões nacionais. E a cada domingo temos a oportunidade de ouvir alguns testemunhos daquilo que as igrejas batistas do Brasil, através da Junta de Missões Nacionais, está realizando através dos nossos missionários em algum lugar. Vamos então visualizar e ouvir mais esta informação aqui na tela. Problemas técnicos, sem áudio. Fica para o próximo domingo, então, essa passagem aí sobre missões nacionais. Não dá, né, Danilo? Se der, então, deixa para o final do culto, se caso acertar, não é? Ok?
Vamos, meus irmãos, ficar em pé mais uma vez, orar em favor de missões. Primeiro vamos fazer a recitação do tema da divisa. Deu? Deu? Então, deu. Desculpem a nossa falha. Vamos ver então. Podem sentar, os irmãos. Vamos ver. Ao canal de Missões Nacionais, eu sou o missionário Sérgio. Eu sou a missionária Márcia. Nós estamos no sertão sergipano, plantando igrejas, e você... Agora chegou o áudio, saiu, volta. Se não dá, não vamos perder tempo. Pronto? Dá? Não dá. Então não dá. Então agora nos coloquemos em pé, irmãos, vamos ver aqui o tema, a divisa, depois estaremos orando e consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Pode visualizar aqui para nós o tema e a divisa? Sim. Nosso irmão Fernando está nos ajudando. Aqui na tela, a irmã Ana Ivone com seu esposo estão de viagem. Normalmente ela que opera o nosso data show. Mas o Fernando está nos ajudando da melhor maneira possível, não é? Vamos lá. Vai sair? Em alguns casos, quando as pessoas dizem para mim, vai demorar, eu digo, se demorar, a gente espera, né? Olha. Bem-vindos ao canal de Missões Nacionais. Eu sou o missionário Sérgio. Eu sou a missionária Márcia. Nós estamos no sertão sergipano, plantando igrejas, e você está no quadro Por Dentro. Nós fomos chamados para completar a missão. O Senhor Jesus nos comissionou e a grande comissão nos impulsiona a servirmos como seus missionários aqui no agreste sertão sergipano. Nosso projeto é o projeto Rota do Sertão em Sergipe, onde nós estamos revitalizando e plantando igrejas para a glória de Deus. Nosso projeto consiste em frentes missionárias de revitalização e também de plantação de novas igrejas contextualizadas com as doutrinas batistas, com missionários treinados e capacitados, como por exemplo o Projeto Radical Brasil, que nos abençoa com o Radical Sertanejo. Nós somos aqui também mentores de radicais que estão trabalhando nessas frentes missionárias, plantando igrejas com a visão da Igreja Multiplicadora. A visão da Igreja Multiplicadora é uma visão de multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Sendo assim, nós estamos formando as organizações missionárias como os embaixadores do Rei, mensageiros do Rei, porque a gente acredita na nova geração. Temos trabalhado para que a evangelização discipuladora alcance adultos e crianças. Amém. Estamos aqui no Agreste do Sertão, começando um trabalho com os jovens e crianças e adolescentes, onde nós vamos ter as nossas embaixadas, teremos embaixadores do Rei, mensageiras do Rei, e queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor, a participar conosco nesse projeto grandioso que vem do coração de Deus. Os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa, então venha conosco para podermos levar o Evangelho a esse povo aqui da parte do Agreste Sertão. Nós queremos apresentar para vocês duas estratégias como ferramentas que a Igreja Multiplicadora usa para a plantação de novas igrejas. A primeira é o pequeno grupo multiplicador,
onde nós nos reunimos nos lares, pessoas são discipuladas e a partir de um sofá, vidas são transformadas. Aqui no nosso projeto, nós temos a evangelização discipuladora, os estudos bíblicos acontecendo por meio do pequeno grupo multiplicador e também batismos têm acontecido para a glória de Deus. A segunda ferramenta que nós usamos é a capelania escolar. Através do Viver Escola, nós estamos alcançando, e o nosso objetivo é alcançar a nova geração dentro das escolas e com isso também alcançar as suas famílias e todo o corpo docente da escola, ou seja, a comunidade escolar inserida com os projetos da nossa igreja. E esse objetivo nós estamos alcançando. Já temos algumas escolas que estão abrindo as suas portas para que nós, capelães escolares, estejamos falando sobre o amor de Deus, a linguagem do amor de Deus, e alcançar esses jovens, dizendo a eles que a solução é Jesus. Amém. Faça sua caravana, venha nos visitar, passe um tempo conosco, venha acompanhar a rotina dos radicais sertanejos e venha ver a graça de Deus alcançando esse povo que precisa e carece das suas orações e também da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos lavrado a terra, nós temos plantado, mas agora é a hora da colheita. Deus nos abençoe. Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé. Aí está o tema, a solução é Jesus Cristo. Todos juntos? A solução é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nosso irmão Danilo ora por missões e pelos missionários. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, meu Deus. O Senhor nos tocou, o Senhor nos trouxe aqui para louvar, para te agradecer, meu Deus, para cumprir, meu Deus, com a tua palavra nos nossos corações, meu Deus. Nós te agradecemos por esses irmãos de fé, meu Deus, que dispõem da sua vida, meu Deus, entregam a sua vida plenamente para, meu Deus, nesse Brasil tão grande, meu Deus, levar a tua palavra ao Senhor, meu Deus. Levar a palavra do Senhor para esses povos, meu Deus, longínquos, essa população que carece, meu Deus, da tua graça, do teu amor, meu Deus. Que nós aqui, meu Deus, que estamos, sejamos o sustento, meu Deus, dessa obra, com nossas orações, meu Deus, com as nossas ofertas, que a junta possa alcançar o seu alvo, meu Deus, que possa concretizar todos os seus planos, meu Deus, para o próximo ano, para, meu Deus, espalhar a tua palavra, levar a tua palavra, meu Deus, a todo o Brasil, a todos os cantos do Brasil, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe aqui, toca no nosso coração, meu Deus, e abençoa, meu Deus, esses dízimos que vão ser recolhidos agora para a tua graça, meu Deus, abençoa aqueles que vão manipular, meu Deus, esses valores, que tudo seja feito, meu Deus, em teu nome e na tua honra, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Seja um dizimista e ofertante fiel, pois é dessa maneira que as necessidades da igreja são supridas. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Cantemos o hino oficial de missões. Enquanto cantamos, os irmãos com alegria contribuem com seu dízimo e oferta. Caso você está depositando o seu dízimo na conta bancária da igreja, por favor, não esqueça de trazer o seu comprovante, e no momento do ofertório aqui, você coloca no seu envelope, para que assim a igreja, a tesouraria principalmente, possa identificar o seu depósito a respeito do seu dízimo e também da oferta para missões. Cantemos.
nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos o corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter um momento de oração intercessória. Lembrando os irmãos, o pastor visitou o irmão Ferreira na última quinta-feira. Ele saiu daquele estado de coma, deu uma boa melhorada, mas ainda inspira muitos cuidados. O estado dele é bastante grave, não é? Mas estamos orando, confiando em Deus. Já pude conversar com ele um pouco, ele abriu os olhos, não é? E eu disse que a igreja está orando em seu favor. Não esqueçam também, está aí no boletim, na nossa agenda de oração, os irmãos estejam orando pela Manuela, a bebê do nosso irmão Felipe e da nossa irmã Ellen, que vai submeter-se à cirurgia no próximo dia 17 de outubro, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.
que os irmãos estejam acompanhando em oração, na preparação para essa cirurgia, orando pela criança e também pelos pais, que é natural do ser humano, não é? Em tratando-se de uma criança ainda recém-nascida, há uma certa apreensão da família para que Deus esteja cuidando, não é? Do coração, da mente, do emocional dos pais também. Oremos. Pai Santo e bendito, nos colocamos diante do Senhor em oração intercessória nesse momento. Primeiro queremos agradecer pela grande melhora que a nossa irmã Marina experimentou e hoje está aqui conosco, Pai. E nós continuamos intercedendo em favor da tua serva. Também a nossa irmã Helena, que no último domingo esteve ausente pelo fato da cirurgia, ó Pai, mas agora já está bem, está conosco. Que o Senhor continue abençoando a tua serva, fortalecendo-a também no emocional e no espiritual. Toma conta dela, Senhor. Também nossa irmã Toninha, te agradecemos porque o Senhor pouco a pouco vem fortalecendo a tua serva. Oramos pela nossa irmã Noélia, que recentemente separou-se do seu querido esposo, irmão Walter. O Senhor decidiu levá-lo para a eternidade. Que o Senhor esteja também com ela, ajudando, orientando, fortalecendo e reanimando a tua serva para prosseguir. Oramos por todos aqueles que estão registrados em nosso livro de oração. Pai, tem compaixão de cada um deles. O Senhor sabe onde eles estão, como eles estão. O Senhor conhece o nome de cada um. Manifesta o teu poder. Querendo, Senhor, nesta hora mesmo, enquanto estamos aqui orando, o Senhor pode libertar, pode curar, resolver os problemas que afligem a vida pessoal ou a vida familiar. Oramos pelo irmão Ferreira, agradecendo pela melhora que ele experimentou e cremos no Senhor também. E colocamos a vida dele nas tuas mãos, crendo que o Senhor pode levantá-lo daquele leito de enfermidade, restaurando a sua saúde. Oramos pela Manuela, esta bebê, que no próximo dia 17 de outubro passará por essa cirurgia. Que as mãos dos médicos sejam a extensão das mãos do Senhor e essa cirurgia possa transcorrer da melhor maneira possível e esta criança seja plenamente restaurada. Assim cremos, para a alegria dos pais e para a alegria de todos nós que temos o prazer de gozar da comunhão e da amizade desta família. Que a todos, ó Pai, a todos, também o nosso irmão Pedro, que está ali nesta casa de repouso, ó Deus, o Senhor o tem conservado em vida, porque o Senhor tem plano para ele. E nós pedimos o teu cuidado espiritual para a vida do Pedro e também pela sua saúde física. Assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé mais uma vez, nós vamos estar louvando ao Senhor. Cante com alegria, louvando a Deus. Aqui estamos tão somente com este intuito de louvar ao Senhor. Sempre te ouvirá, Cristo Senhor.
tem só desespero, amarguras e tremor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque a alegria da presença do Senhor invade os nossos corações. Sabemos que enquanto aqui estamos nesse mundo, a nossa jornada por vezes é difícil, nos acompanham muitas aflições, muitas contrariedades, mas caminhamos firmes, ó Pai, marchando, olhando sempre para Jesus, teu Filho amado, aquele que nos resgatou da perdição eterna, das trevas do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estamos marchando e em breve toda angústia, toda aflição, toda lágrima, Senhor, ó Deus, terá fim e estaremos para sempre na tua presença. Abençoa, Deus, agora a tua palavra, que será lida e será proclamada, que ela encontre lugar no coração de cada um de nós que aqui nos encontramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar os irmãos. Esta semana todos nós, fomos surpreendidos pela guerra em Israel. Isto não é novidade, pelo fato de que isto está predito nas profecias, no sermão de Jesus, nos evangelhos, no sermão profético, de guerras e rumores de guerras, anunciando a sua vinda. Então são sinais que estão acontecendo. Antes mesmo de recebermos esta notícia a respeito da guerra, eu me propus a trazer uma mensagem no livro de Daniel, que fala alguma coisa sobre os acontecimentos do final dos tempos, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. É muito bom quando você se propõe a estudar o livro de Apocalipse, acompanhar a leitura ou estudo do livro de Daniel, que com certeza vai ajudar muito na compreensão do livro de Apocalipse, ou seja, da revelação de João no livro de Apocalipse. Eu leio, você abre a sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel, no verso 19 até o versículo 27. Eu não me proponho nessa mensagem esgotar esse assunto, nesse tema, uma visão do fim. Voltarei brevemente, dando continuidade nesta linha de pensamento, para que os irmãos tenham um entendimento melhor do que Daniel está a nos dizer. Capítulo 9, versículo 19 a 27. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar o fim aos pecados, e expiar a iniquidade
e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, nós discutíamos algumas coisas a respeito da igreja, daquilo que ela é, daquilo que ela deve realizar como missão recebida da parte de Deus. E o irmão Vailson, que ministrava essa lição, ele nos contou algo de alguém no seu trabalho, que inquirindo se ele era um cristão, ele disse que sim, que da Igreja Batista, e essa pessoa então perguntou se era aquele tipo de igreja radical. É interessante essa expressão, ela às vezes assusta um pouco, mas o nosso Deus, conforme nós acabamos de ler no texto, você pode verificar que o nosso Deus é radical, de uma palavra só, não é de meias palavras. Deus não faz rodeios. O nosso Deus não é de mais ou menos, ou é ou não é. Você viu aqui várias vezes a palavra determinado. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. Vai acontecer. Como sempre tenho alertado os irmãos, ore a Deus, não para que Deus afaste essas coisas, porque elas não serão afastadas. Deus já escreveu a história da humanidade, lá em Gênesis o princípio e Apocalipse o fim da história. Ore para que Deus te fortaleça, para você suportar, para você aguentar firme até o fim. É essa a oração que o crente deve fazer, porque o que Deus determinou não vai mudar. Oração do maior santo que possa existir na face da terra vai mudar os desígnios de Deus na história que ele já escreveu. O profeta Daniel é considerado o homem das visões. No mais longo do cativeiro de Israel, lá na Babilônia, ele foi levado como escravo para a Babilônia, né? Na base da fidelidade dele e seus companheiros, que você conhece bem a história dos seus amigos, não é? Na base da fidelidade até a morte, ele e seus companheiros impuseram o nome de Deus no grande império da Babilônia. Radicais. Quando o imperador mandou levantar uma imagem, uma estátua, em que todos deveriam curvar os seus joelhos diante daquela imagem, diante daquela estátua e venerá-lo, eles se recusaram. E isso lhes custou
a fornalha. Você já pensou? Nós aqui, crentes do Ocidente, não sabemos o que é sofrer, o que é padecer pelo Evangelho, pelo amor a Jesus, não é? Mas nossos missionários lá no Oriente Médio, recebemos informação da Junta de Missões Mundiais a estarmos orando por Israel. Há muitos missionários brasileiros ali naquela região de Israel e naquelas outras nações próximas ali, evangelizando, e ali há perseguição tremenda, não é? Em alguns daqueles países em relação à pregação do Evangelho. Impediram eles mesmos que o fogo pudesse queimá-los. Tal a ousadia, não é, dos amigos de Daniel. Também impediu que o leão pudesse comer carne fresca de Daniel. Daniel jogado na cova dos leões, o leão sentado ao lado dele, simplesmente olhando. Que coisa extraordinária, que ousadia desses homens, Daniel e seus amigos, não é? Em relação à sua fé, não é? A sua crença radical, mesmo na pessoa de Deus. Alguém só pode ser assim quando verdadeiramente conhece quem é Deus. É capaz de morrer, de derramar sangue, mas não desanima e não volta atrás, não é? Foi nessa época, meus irmãos, que Deus encheu Daniel de visões que vieram do céu, no contexto do fim. Uma delas foi sobre o que lemos aí no texto, né? As 70 semanas, ou 490 anos. 7 vezes 7 igual 49, igual a 490. Lá no Velho Testamento, meus irmãos, há semanas de 7 dias e há semanas de anos. Nós conhecemos apenas semanas de dias, não é? Mas eles conheciam semanas de anos. Isso fica muito bem claro quando você lê no livro de Levítico. Eu não vou ler o texto, depois você pode ler tranquilamente em casa para entender melhor esse assunto. Lá em Levítico capítulo 25, versículo 3 e 4, há uma lei que determina que se trabalhasse 6 anos e guardasse o ano sabático para o repouso da terra. Então, durante 6 anos a terra era lavrada, e 1 ano deveria se dar descanso à terra, para depois voltar a ser cultivada. A semana chamada sabática, não é? Também os versos 8 e 9 desse mesmo capítulo 25 de Levítico fala sobre as 7 semanas de anos, quando no final das mesmas, ou seja, dessas 7 semanas de anos, ou seja, no seu final, todos comemoravam o grande jubileu, cancelando dívidas antigas, devolvendo propriedades e libertando os escravos. Quando eu digo devolvendo propriedades, eram aquelas propriedades que eram cedidas pelos seus donos para alguém cultivá-las. Então, depois deste período, as pessoas que recebiam essas terras deveriam devolver para os seus legítimos donos. Os 4 períodos, meus irmãos, destas 7 semanas, ou 70, desculpem, semanas de Daniel, ou 490 anos. A matemática dessas 70 semanas, desses 490 anos,
é entre Abraão até Jesus. E esse tempo está dividido em 4 períodos. O primeiro período de 70 semanas vai de Abraão até o Êxodo, entre os anos 2111 e 1606 antes de Cristo. Então esse é o primeiro período. O segundo período vai de Êxodo 1066 antes de Cristo até a dedicação do Templo de Salomão no ano 601. Então esse é o segundo período das 70 semanas de Daniel. O terceiro período vai do Templo de Salomão a Esdras e Neemias, que corresponde aos anos de 1005 a 445 antes de Cristo. Ou seja, quando o rei Ciro da Pérsia permitiu que Esdras e Neemias retornassem com um grupo de judeus para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. O último período, ou seja, o quarto período das 70 semanas de Daniel, consiste exatamente nas 70 semanas de Daniel, se constitui na chave cronológica para toda a profecia do Novo Testamento. Por isso que eu disse, quando você estuda Apocalipse, estude em conjunto ou acompanhando com o livro de Daniel. É interessante aqui, os irmãos perceberam na leitura que fizemos, que o anjo transmissor da visão de Daniel, isso não é por acaso, não é? O anjo transmissão da visão de Daniel foi o mesmo que anunciou o nascimento de Jesus, conforme aí Daniel capítulo 9, 21 a 27, e Lucas capítulo 1, 26, quando Gabriel anunciou para Maria o nascimento de Jesus, o Messias de Deus. Isso não é por acaso. Há uma ligação muito grande nesse sentido. Esse último período, meus irmãos, envolve o povo de Israel na história da redenção, ou que Jesus veio para os seus, como diz a Bíblia, não é? A vinda de Cristo para o povo de Israel que o rejeitou. E também envolve o povo de Israel na história da redenção, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja e o milênio, aquele período em que Jesus reinará sobre a terra e que será um período de paz completa. Esse período, meus irmãos, constitui o fim da 69ª semana de Daniel. Entendeu? É difícil? Você pode entender que nós já estamos na última semana? O arrebatamento está prestes a acontecer. Eu tenho dito aqui para os irmãos, por instrução bíblica, que o arrebatamento da igreja independe do cumprimento das profecias, inclusive no que diz respeito às 70 semanas de Daniel. O arrebatamento acontecerá antes do fim de todas as coisas. A igreja será tirada, não é? Será arrebatada, será sequestrada, não é? Ela deixará de existir aqui na terra. Então, as demais profecias que dizem respeito ao fim de todas as coisas e o julgamento final de Deus da humanidade vai acontecer quando se cumprirem todas as
profecias, mas é bom deixar bem claro que o arrebatamento pode acontecer ainda hoje. E eu não duvido disso, diante daquilo que nos propõe esta visão de Daniel no que diz respeito às 70 semanas, não é? Então, quando os judeus rejeitaram Jesus, isso está registrado ali em Mateus 27, 22 até 31, o cronômetro, o relógio de Deus, não é? O relógio divino parou, a fim do quê? De dar lugar ao tempo da graça, o tempo de Jesus, o tempo da igreja, não é? O período da igreja e a oportunidade para os gentios. A Bíblia é muito clara no ensino de Paulo, até que se complete o tempo dos gentios, então virá o fim. Por isso a Bíblia diz que o evangelho há de ser pregado no mundo inteiro, não só para judeus, mas no mundo inteiro, que diz respeito aos gentios, aqueles que não são judeus, para testemunho de todos. Não quer dizer isto que todos virão a se converter. Já ouvi alguém dizer equivocadamente, né, baseando-se naquele texto, interpretando-o isoladamente, que naquele dia todo joelho se dobrará diante de Jesus e o confessará. Assim, claro. Naquele dia todos vão dobrar os seus joelhos, reconhecendo Jesus, mas não como Salvador. Claro, diante da sua majestade, eles vão se inclinar. Mas isso não diz respeito à salvação, porque o tempo da graça já foi encerrado, não é? Então, é o período da igreja e a oportunidade dos gentios. Meus queridos irmãos, mencionando aquelas datas desde o princípio até a vinda primeira de Jesus, iniciando a era, o tempo da graça, já vai mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Portanto, qualquer momento desse, o arrebatamento da igreja acontecerá, sem que as pessoas percebam. É interessante isso. Será algo surpreendente, tipo assim, se você que é um verdadeiro cristão, é vizinho de alguém que mora à sua frente, no outro dia aquela pessoa se levanta, olha na direção da sua casa, e ele vai estranhar que você não está mais em casa. Aonde foi? Eu não vi caminhão levando mudança, ele não mudou da casa, aonde está? Aonde está aquela família? O arrebatamento. Nesse período, nesse tempo, Jesus não desce à terra. A Bíblia diz que ele vem às nuvens e dará ordem aos seus anjos, né, para recolher todos os remidos em toda a face da terra, e eles serão elevados às alturas, à presença do Senhor. Posteriormente, Jesus pisará aqui na terra para o julgamento e para o reinado do milênio, não é? De uma paz plena, como nos diz a palavra do Senhor, e haverá justiça plena nesse período do seu reinado aqui na terra. Portanto, a qualquer momento o arrebatamento da igreja acontecerá. Dizem os estudiosos da Bíblia que poderemos estar na metade desse último período das 70 semanas de Daniel. Na metade desse último período. Uma coisa, meus irmãos, é bom para a nossa reflexão diante disso tudo. O comodismo, a indiferença da humanidade é tão grande, mas tão grande nesse tempo,
que nem mesmo os crentes dão atenção, constantes as advertências relativas ao fim e o julgamento divino. Como pregador do Evangelho desde os meus 15 anos, eu observo isso na igreja do Senhor Jesus. Não estou aqui generalizando, mas há muitas pessoas que se dizem cristãs e são totalmente indiferentes a esse assunto. Elas não pensam, elas se levantam, elas deitam, elas levantam de manhã, vão ao trabalho e jamais imaginam que a qualquer minuto daquele dia Jesus pode chegar. Nem sempre, mas quase todas as manhãs, quando eu me levanto, a minha oração é essa e o meu pensamento é esse. Pode ser hoje, Senhor. Pode ser hoje. Por favor, preste atenção no que eu vou dizer nesse momento. Uma vida cristã de aparência, existe muito isso hoje. Uma vida cristã superficial e sem sentido resulta num fracasso total. Eu me lembro, no período da pandemia, ouvi muito esse tipo de discurso. Algumas vezes eu argumentei o contrário, outras vezes simplesmente me limitei a ouvir. Ah, pastor, quando a pandemia acabar, as igrejas ficarão superlotadas. Grande equívoco esse, não é verdade? Quantos que já antes da pandemia eram um tanto indiferentes a Deus, aos avisos subsequentes do fim das coisas, e portanto eram indiferentes à vida da igreja, se esqueceram completamente, perderam o rumo. Se perguntar o endereço da igreja que ele congregava, ele nem se lembra mais. Apostasia, segundo o doutor Aníbal Pereira Reis, já falecido, ex-padre católico e posteriormente convertido ao Evangelho, pastor batista por muitos anos, ele escreveu um livro que este é o mais substancial sinal da volta de Jesus. A apostasia, o esfriamento do amor, a negação da fé na vida daqueles que se dizem cristãos. Um dia desses, buscando alguém que se afastou da comunhão, eu disse a esta pessoa: se na assembleia algum irmão se levantar, eu não vou tocar no seu nome, mas se alguém levantar e perguntar a seu respeito, o que eu digo? De maneira que eu diria muito mal educada, de alguém que um dia foi recebido com todo o amor, com toda a dedicação, com toda a atenção pelo pastor e pela igreja, e que cuidou dele e da sua família. Ele simplesmente respondeu: pastor, se alguém perguntar de mim, diga assim, para vir falar comigo. Se alguém perguntar de mim, diga para vir falar comigo. O que será que ele tem para dizer? Se alguém da igreja, uma comissão for visitá-lo, para exortá-lo no sentido de retornar à comunhão da igreja, porque sempre é assim que fazemos, tanto o pastor como os outros irmãos o fazem, quando alguém está se esfriando na fé, está mais ausente da igreja do que presente. Diga para vir falar comigo. É a apostasia da fé. Uma vida cristã superficial, só de aparência,
sem sentido, algo xoxo, sem expressão. Hoje falávamos isso na escola bíblica dominical, né? O crente tem que marcar presença. O crente tem que discordar de tudo quanto contraria os princípios da palavra do Senhor, mesmo que tenha que sofrer isso, mesmo dentro da família, até porque Jesus disse isso, que aqueles que realmente abraçarem a fé cristã, o seu evangelho santo, então encontraria dentro da própria família inimigos, ou seja, os seus primeiros inimigos seriam dentro da família, e nós queremos viver muito bem. Disse alguém: se você não é perseguido, se você não é desprezado, duvide da sua fé, porque Jesus mesmo disse que pela fé e pelo amor ao evangelho dele, nós seríamos perseguidos e desprezados. E ele disse: quando isso acontecer, glorifique a Deus. Você glorifica a Deus quando você é zombado, quando você é desprezado, até mesmo por pessoas da própria família. Nós estamos vivendo um evangelho, como se costuma dizer na gíria, jogo de cintura, não é? De se adaptar. O crente camaleão, né? Que se adapta a cada situação. Nós não queremos contrariar as pessoas, nós queremos que todos nos queiram bem, que todos nos prestigiem. Claro, obviamente, que voluntariamente eu não vou me expor a esse tipo de coisa, para alguém me maltratar, para alguém não me querer bem, mas pelo evangelho de Jesus e pelo nome de Jesus, se alguém falar mal de mim, me perseguir, enfim, me afrontar, eu devo glorificar ao Senhor, porque Jesus disse: porque o Espírito habita em você. Aquele rapaz que foi para o exército, preocupado, procurou o pastor. Já contei isso muitas vezes, mas a repetição é a mãe da sabedoria, já dizia minha mãe, né? Quanto mais você repetir, melhor. Isso inculca na mente das pessoas. E esse moço preocupado procurou o pastor, e o pastor deu a ele alguns conselhos. Ele estava preocupado que lá no quartel, no exército, como um crente, ele poderia sofrer o desprezo das pessoas, ser perseguido. E o pastor lhe deu orientação e disse: vai, meu filho, confie em Deus e conte com as minhas orações. Passou o período dele no exército, retornou para casa, retornou para a igreja, e o pastor disse: como é que foi lá, meu filho? Falou: pastor, foi tudo muito tranquilo. Como assim? Eu não falei para ninguém que eu sou crente. Ninguém me perseguiu, ninguém me contrariou, porque eu não falei para ninguém que eu sou crente. Há muita gente assim hoje, que se assentam aos domingos, quando se assentam, né? Raramente se assentam nos bancos das mais variadas igrejas evangélicas por aí, mas que não abrem a boca para testificar do amor de Deus. Apostasia. E assim, meus irmãos, nesses últimos tempos, nessa última semana da visão de Daniel, das 70 semanas, muitos templos evangélicos, e você sabe disso, estão sendo transformados, sabe em quê? Em salão ou salões de espetáculo. Tem uma denominação religiosa, eu não sei se chamo isso de igreja ou não, que antes dos cultos
para entreter os membros, tem até luta de boxe no ambiente. Outros templos estão sendo pintados de preto por fora e por dentro, e luzes multicoloridas são colocadas ali na frente, no chamado altar, e ali se apresentam aqueles grupos com uma música estridente, barulhenta, que aos gritos e com os instrumentos altíssimos no seu som dizem estar louvando a Deus. É onde a carne, meus irmãos, prestem atenção nisso, onde a carne se mexe na base do barulho de música profana. Já dizia um pastor que a música que cantamos nas nossas celebrações é para a alma, é para falar ao coração e para bem dizer reverentemente, alegremente, mas reverentemente ao Senhor. A música sacra não é para o corpo, não é para bailar, entendeu? Alguém pode dizer que eu sou antigo e quadrado, e sou mesmo. Em relação aos princípios da palavra do Senhor. Ah, mas pastor, tem o Salmo 150 que diz que você tem que celebrar com vários instrumentos, não é? E com danças. Agora abra o Novo Testamento, comece lá na igreja de Jerusalém, as outras igrejas que Paulo plantou, e veja se há esse costume. No Antigo Testamento, eu explico, isso era natural, porque a religiosidade com as celebrações festivas, cívicas, se confundiam, então era natural as pessoas cantarem, dançarem e pular, porque celebravam duas coisas ao mesmo tempo. Isso não se toma, esse Salmo 150, e se traz para o lado de cá. É a mesma coisa que hoje o pastor da igreja do Brás estava pregando a respeito daquele texto que diz: ensina a criança, Provérbios, não é? No caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, não se apartará dele. Eu falei: irmãos, cuidado, hein? Isso não é profecia, não. Isso é um provérbio dos antigos. Está lá, Provérbios, é um provérbio, não é profecia bíblica. Então não é garantia de que uma criança ensinada nos caminhos do Senhor vai permanecer nele até envelhecer. Não. Pode acontecer, mas não é regra. Alguém dizia o pastor, eu ensinei meu neném desde pequenininho, eu levava ele todo domingo na igreja, na escola dominical. Agora ele virou adolescente, decidiu não mais querer ir na igreja. E dizia o pastor: é a liberdade de escolha. Agora, uma coisa, o que o texto diz e que eu tenho que entender, é que aquele ensinamento do caminho que você ensinou vai ficar sempre na cabeça dele. Ele pode andar torto a vida inteira pelos caminhos perdidos, mas ele sempre vai lembrar. Pode não se voltar para Deus, mas toda vez que ele fazer uma coisa errada, ele vai dizer: quando eu era criança, minha mãe ensinou isso, eu aprendi lá na escola dominical com a tia da classe, que era assim. Então é nesse sentido.
A irmã Marilene me perguntou domingo alguma coisa também, que eu estou estudando para dar uma resposta bem clara para ela. É muito semelhante a isso que eu acabo de dizer do ensino à criança. Honra teu pai e tua mãe, e você vai ter uma vida longa. Por quê? Porque há filhos que honram pai e mãe, cuidam, se dedicam aos seus pais na velhice, suprem todas as suas necessidades e não têm longevidade de vida. Qual o problema? A Bíblia está errada? Absolutamente não. É uma questão, a semelhança do texto que ensina a criança no caminho que deve andar. E ele não se apartará dele quando envelhecer. Não é uma regra, é uma possibilidade de isso acontecer. Até porque muitos morrem precocemente, entre tantas coisas, por mais santos e crentes que sejam, questão genética. Eu ouvi outro dia um médico falando sobre essa questão de genética, de famílias, e obviamente os seus descendentes herdam, e ele explicou lá o termo, não é? Que eu não sei como explicar para os irmãos, mas herdam uma genética muito forte, e eles vão viver muito tempo, e vão viver com saúde. O caso do meu pai, que morreu praticamente com 97 anos, veio lá da Ucrânia. Meu pai nunca ficou internado no hospital com nenhum tipo de doença. Morreu com saúde. Quando sentiu alguma coisinha meio estranha, meu irmão que cuidava dele com a nora, correram para o hospital, colocaram ali no hospital, numa maca, o médico chegou e seu João, tá, como é que está? E disse, não, seu João, seu coração é de um menino de 18 anos. E seu João ali, todo rosadinho no rosto, como é europeu, não é? O rosto é todo coradinho, com 97 anos. Olhou para o médico e disse, muito obrigado, doutor. Olhou para as enfermeiras, muito obrigado, vocês são muito gentis. Sempre que eu venho aqui evangelizar, meu pai fazia isso, domingo comia muito rápido o seu almoço e corria para o hospital, para falar de Jesus para os enfermos, para cantar, fazia isso todo domingo, era conhecido lá dos médicos e dos enfermeiros. Olhou para a nora dele e disse, muito obrigado. Ele gostava muito de maionese. E todo domingo no almoço, a Elineusa, nora, fazia aquilo que ele chamava de maionese. Ele não falava maionese, falava maionese. Obrigado pela maionese gostosa que você sempre faz para mim. E assim conversando, com palavras que denotavam despedida, ele simplesmente fechou os olhos e subiu por cima. Sem nenhum sofrimento, sem nenhuma doença. O único problema que ele teve de hospital, indo para a igreja, foi atropelado na rua, ao atravessar a rua, por um senhor de origem nipônica, também bem velhinho, dirigindo um carro, quebrou o fêmur de papai, ele estava com uns 86 anos. Pronto, a gente disse, papai não vai andar mais. Ficou uma semana no hospital, colocaram uns pinozinhos lá no fêmur dele. O pastor da igreja, o pastor Mendes, levou para ele um andador. A casinha dele tinha uma varanda que ia de ponta a ponta. Em poucos dias ele pegou aquele andador e ia para lá e para cá, para lá e para cá. Em 10 dias meu pai estava andando. Com o fêmur que foi quebrado. Genética. Porque o médico explicou. Você pode não honrar pai e mãe e viver 100 anos.
pode honrar papai e mamãe e morrer com 30, com 40. Nós precisamos ser muito equilibrados, e o Vailson hoje falou que ele disse que gosta de ser batista, porque nós somos racionais, e Paulo aconselha isso, né? Que eu devo adorar a Deus no meu espírito, mas também com razão. Você já foi nessas igrejas neopentecostais? Que as pessoas perdem o equilíbrio? Daqui a pouco estão caindo, estão gritando, e a turma gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um dia um bêbado chegou na porta de uma dessas igrejas, e o porteiro estava lá, e ele disse: o que está acontecendo aí com esse povo caindo e gritando? O porteiro disse: Jesus está operando. Aí o bêbado disse: mas sem anestesia? Está todo mundo gritando, então está operando sem anestesia, né? Está doente. São os mais absurdos que a gente nota, meus irmãos, nesse neopentecostalismo no dia de hoje. Nós precisamos ser muito firmados, precisamos usar razão. Se você se deixa tomar pelo emocionalismo, de repente você está tendo um comportamento esquisito. Você tem que entender o que você está cantando, o que você está falando. Isso chama-se equilíbrio. Em tudo nós temos que ser equilibrados. E eu estou terminando. Como eu disse, onde a carne se mexe na base do barulho, de ritmos da música profana, deixando a mente vazia e os corações secos da mensagem de Deus. Certa ocasião, estando numa loja evangélica, perguntei para a moça: como é que foi o culto ontem? Era uma segunda-feira na sua igreja. Foi uma bênção, pastor. Caiu uns 10 endemoniados, não sei quantas pessoas falaram língua estranha. Foi uma bênção, um louvor. Eu falei: que coisa, né? E eu disse: qual foi o sermão que o pastor pregou? Ih, pastor, o senhor me pegou. Não lembra? Não. O versículo, o texto bíblico que ele leu? Não me lembro, pastor. Falei: você está me dizendo que o culto foi uma bênção? O culto é uma bênção, irmãos, quando a palavra de Deus é profetizada para edificação, para arrependimento de pecado, para salvação, para santificação. Aí sim o culto é uma bênção. Não essas coisas que nós estamos assistindo ultimamente. A ênfase a tudo que produz emoção é carnal. Eu voltarei, meus irmãos, a esse assunto do tema que eu estou iniciando hoje, não é? Do fim dos tempos, ou fim do tempo, segundo o que acabamos de falar nesta hora, uma visão do fim de todas as coisas. Em breve eu voltarei a dar continuidade, como disse no início. Não me propus nessa mensagem esgotar o tema, porque ele é muito profundo, vai muito além, né, do tempo que nós temos de reunião. Mas tudo o que eu disse hoje começou nos anos 70 da era cristã. Hoje as coisas estão bem adiantadas. Aqui está a advertência. Satanás está avançando, ele está roubando, ele está matando, ele está destruindo, só não percebe quem quer. A Ivana me deu uma notícia hoje que eu não vi, ela viu em algum lugar, não sei se foi aqui em Santo André, onde o pai, com a criança nos braços, subiu no andar superior de um shopping e
de lá ele se jogou com a criança. Morreu ele e a criança. Motivo: estava em processo de separação. As coisas estão terríveis. Os 4 médicos assassinados no Rio de Janeiro essa semana, confundidos, né, com bandidos, alguma coisa assim. A pessoa chega simplesmente pá. Eu ando até um pouco preocupado que de repente eu seja parecido com alguém por aí, não é? As coisas estão assim. Considerando-se, meus irmãos, a indiferença geral, inclusive de muitos crentes em face desse quadro ameaçador, o que nos resta fazer, meus queridos irmãos? Levantar a cabeça. Foi o que Jesus disse, né? Mandou a gente fazer lá em Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu disse hoje de manhã de uma vizinha nossa, ontem eu conversava com ela estava na laje superior do sobrado, e ela disse, sabe, dona Ivone, ela não é cristã. Eu fico todo dia olhando para cima, olhando em minha volta, e eu tenho medo, porque eu estou percebendo que as coisas mudaram, e estão mudando mais ainda, tipo assim, estou assustado. E pensar, meus irmãos, que há crentes que não levantam a cabeça para cima. Há pessoas que não são cristãs, estão olhando para cima, estão sentindo que há algo para acontecer, não sabem o que é, que você sabe e eu sei, eles não sabem, mas eles estão com esse pressentimento que alguma coisa vai acontecer, e estão assustados. Essa é a posição, meus irmãos, correta do verdadeiro crente, servo de Deus, soldado de Jesus. O verdadeiro crente sempre vive de cabeça levantada, em constante alerta, não só contra os ataques do diabo, mas também atento à voz superior de comando do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo aconselha com essas palavras: não durmamos como os demais. Mas há muita gente que se diz crente e está dormindo. E vai falar com ele: ah, pastor, estou trabalhando, estou muito ocupado. Mas caramba, você não tem um domingo, 2 domingos de folga no mês para vir à igreja, na escola bíblica, passa mês inteiro, semanas consecutivas sem aparecer em qualquer reunião que a igreja promove. Significa que o seu coração e a sua cabeça está só aqui, você não olha para si. Você está indiferente a tudo o que está acontecendo, e esse é um perigo tremendo. E Paulo diz: vigiemos, sejamos sábios, porque a nossa redenção se aproxima. Hoje ou amanhã, cedo ou tarde, Jesus voltará. A pergunta sempre é aquela: você está pronto? Permita a Deus que você que está aqui nesta noite esteja preparado para o inevitável encontro com Deus. Inevitável, eu disse. Ninguém poderá se furtar ao comparecimento diante do Senhor. E todos nós seremos julgados, tanto aqueles que serão condenados à morte eterna, como nós que somos cristãos seremos julgados também. As nossas obras serão julgadas. E o que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito em prol do Evangelho de Jesus, em prol da igreja do Senhor Jesus, que é
O corpo vivo é a manifestação de Jesus, visível aqui na terra. Eu costumo dizer que Jesus não está mais aqui como naquele tempo. As pessoas podiam olhar nos olhos dele, podiam ouvir claramente sua voz. Nós hoje não podemos isso. E como é que Jesus se manifesta então? Visivelmente aqui entre nós, através da igreja. Você entendeu isso? Como eu disse hoje de manhã de um jornalista esportivo da Globo, eu acho engraçado quando ele fala alguma coisa, ele diz: você entendeu? Ou eu preciso desenhar? Se você não entendeu, eu vou desenhar. Às vezes na igreja, infelizmente eu não sou bom desenhista, mas talvez seria preciso em algum sermão meu desenhar, para que as pessoas entendam aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus assim nos ajude. Amém e amém. Voltarei a esse assunto de maneira mais contundente e profunda agora. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, por o Senhor nos ter trazido aqui nesta hora, nesta noite, para ouvirmos a tua palavra, que ela encontre lugar no coração de cada um de nós, Senhor, para realizar aquilo a qual ela se propõe para esse momento, Pai. Talvez para nos despertar alguns da indiferença, do sono profundo pelo qual estão tomados e não estão visualizando as coisas como elas estão acontecendo, e isso indicando a proximidade da volta do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, aqueles que têm se afastado da comunhão. Ó Deus, converte-lhes o pensamento e converte-lhes o coração também. É a petição que te fazemos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda fazer aqui para os irmãos alguma ligeira comunicação. No nosso boletim de hoje, o pastor está fazendo uma convocação para a reunião da diretoria da igreja e a assembleia que temos mensal, isso para o próximo sábado, dia 14, e a assembleia acontecendo no domingo, dia 15, às 9 horas. A pedido de alguns irmãos que, aproveitando o feriado prolongado, estarão em viagem, inclusive irmãos da diretoria, solicitaram o adiamento desta reunião e da assembleia. Então, como temos 5 domingos nesse mês de outubro, então os irmãos entendam esta convocação para o sábado seguinte, posterior ao sábado, dia 14, e igualmente a assembleia. E é importante a presença da diretoria, porque temos assuntos importantes a tratar, e também na assembleia é importante os membros da igreja se fazerem presentes. Quarta-feira nós temos culto, oração e estudo bíblico. E tenho esse livro aqui, de manhã eu fiz a exposição dele, trata-se do Manancial. São meditações bíblicas para 365 dias do ano. Aqui você tem o texto bíblico para ser lido com a família em sua casa, para o culto do lar. Tem uma meditação escrita por um pastor ou um missionário, alguém outro qualquer, mediante aquele texto. Tem um hino sugerido para a família cantar e também os nomes dos missionários que estão aniversariando naquele dia, não é? Então você vai conhecer o nome desses missionários e vai colocá-los em oração diante do Senhor. Está aberto aí, meus irmãos, os pedidos. Então agora no final do culto, se você já quer fazer o pedido, por gentileza,
procure a dona Ivone, que ela vai anotar o seu nome e a quantidade de mananciais que você quer. Talvez você quer um para a família, mas quer mais outros para presentear, não é? A algum outro familiar, algum amigo, etc. Então, é um bom presente para o final do ano, não é? Então, um pouquinho antes de janeiro, você já vai ter o manancial em suas mãos. Eu tinha o papel aqui com o valor de cada um deles, tem esse tamanho, que é o maior, não é? Com letras grandes, para alguém que tem alguma dificuldade de visão, e tem aquele tamanho de bolso, com letras menores, e tem também para mulheres, que as meditações são as mesmas, só que a apresentação da capa é diferente, vamos dizer assim, mais para o feminino. Então, você, mulher, pode adquirir esse, né, que é para mulheres, ou talvez quer dar de presente para alguma amiga, você vai adquirir isso, ok? Então, no final do culto, você vem aqui na frente, fala com a Ivone, diz, põe o meu nome aí, eu quero o manancial grande, ou aquele do meio, né, do tamanho de bolso, ou para a mulher. E você vai assinalar a quantidade que você deseja do manancial. Temos aí um visitante que está acompanhando o nosso irmão Valtinho. Ele é irmão de sangue do Valtinho, é Daniel. Aqui chega. Quem serve? É quem serve. Em vez de H é o som de U. Não entendi, hein? Quissé Pereira, né? Então, ele está aqui conosco hoje. Fique de pé, querido irmão, para ser reconhecido. Obrigado. O Valtinho já é quase nosso, ainda não oficial, né? Eu disse a ele que vamos oficializá-lo na Assembleia, mas ele já se propôs estar aqui conosco aos domingos à noite, já esteve aqui hoje já às 5 horas, preparando os irmãos para conduzir o louvor com a igreja. E Valtinho é muito bem-vindo, ele é membro da Igreja Batista Ebenezer, ali na Moca, é amigo do nosso genro Wesley, também da Joyce, a nossa filha, até por indicação deles é que nós o convidamos para estar aqui conosco. E ele está dando conta do recado. Eu perguntei do órgão, aí ele disse, dá para tocar também. Nós vamos colocar o órgão mais perto do piano, assim ele toca com a mão esquerda o órgão, com a direita o piano. Fica legal isso aí, fica bonito. Muito bem, brincadeira à parte, mas é possível. Muito bem, vou orar. Ou temos um hino para cantar aí? Tem, então vamos ficar de pé para cantar esse hino. Está chovendo, os irmãos não tenham pressa, e por favor dê carona para alguém chegar mais cedo em casa. A irmã Toninha, o nosso irmão Danilo se propõe levar você para casa. Se você quiser ligar para a Bel, que ela não precisa vir aqui te buscar, o Danilo vai te levar até na sua casa, é caminho da casa dele para São Bernardo, ok? Se você quiser, ele te leva, se não quiser, não tem problema, tá? Não é por conta disso, é o que o irmão Flávio, ele pode me levar. Não, também então está resolvido, ok. Tá bom, então vamos cantar. Compreender
passos vou seguir, imitando seu viver, o seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu Mestre Salvador. Oremos ao Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vós, meus irmãos, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre o labor das vossas mãos no decorrer dessa semana, e que a bênção e o cuidado da Trindade Divina alcance toda a tua igreja que se encontra espalhada por toda a face da terra, e todos digam amém. Amém. Cantemos o hino final.